Pela graça, bondade e misericórdia de Deus, chego até você para mais um Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. A primeira oração que faço no programa é para pedir a Deus para abençoar e recompensar todas as pessoas que contribuem com o programa. Eu chamo de evangelistas associados, porque esse programa é um programa de evangelização. O que faço aqui é levar o Evangelho de Cristo aos corações, às pessoas, às famílias, em todos os lugares onde eu tenho sido alcançado, tenho recebido o privilégio da sintonia, seja pela televisão, seja pelas redes sociais. É meu prazer poder falar de Jesus e levar a salvação aos corações. E as pessoas que contribuem com o programa estão se associando a mim, para juntos cumprirmos esta missão. Missão que é minha, mas é sua também. Essa é uma missão de todo cristão. Então, se você não está cumprindo esta missão, mas você está se associando a mim para me ajudar a fazer esse programa, nós estamos juntos nesta mesma tarefa. Nós estamos juntos neste mesmo objetivo. Por isso eu louvo a Deus por você que já contribui. E você que ainda não está contribuindo, a oportunidade está aí. Entre em contato comigo. Você vê aí na tela 2 telefones. O primeiro é do WhatsApp, o segundo é o fixo. Ou você passa uma mensagem pelo WhatsApp dizendo que quer me ajudar, ou você liga, meu pessoal te atende e você fala do seu propósito. Uma alegria ter você comigo nesta tarefa maravilhosa de levar Cristo aos corações. Você já adicionou o Falando ao Coração no seu WhatsApp? Alguns passos você precisa dar. O primeiro deles é você ir lá na sua agenda de contatos e colocar lá Falando ao Coração e esse primeiro número que você vê aí na tela. O segundo passo, ir lá no WhatsApp e chamar o Falando ao Coração e mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Feito isso, você estará recebendo diariamente o link do programa. E desta forma você pode assistir o programa pelo WhatsApp. Quando você receber o link, você clica nele, você já é transportado imediatamente para o YouTube. Chegando no YouTube, não deixa de inscrever-se no meu canal. Inscreva lá, isso me ajuda. E dá um joinha também. E para isso você tem que assistir pelo menos uma parte do programa. De preferência que assista todo o programa para ser de todo bem abençoado por Deus. Então eu conto com seu apoio, conto com a sua divulgação, conto com a sua parceria nesta obra evangelística, nesta obra missionária, nesta obra de fé. E Deus há de te abençoar e te recompensar. A segunda oração que eu faço no programa é a oração do altar da intercessão. Nesta oração eu apresento todos vocês que vão orar comigo com muita fé no coração. Apresento todos os nomes que chegam para mim. As pessoas ligam durante a semana, ligam todos os dias, ligam na hora do programa, passo os nomes para serem apresentados no altar da intercessão. E além das orações que faço aqui no programa, eu tenho também um grupo de pessoas que diariamente reúne na igreja e apresenta todos diante de Deus. Então esta é uma obra para vivermos juntos e recebermos de Deus bênçãos especiais para uma vida melhor, para uma vida mais feliz, para uma vida mais abençoada. Saiba você que muitas vezes os gigantes desta vida estão te desafiando. Mas há um filósofo alemão que diz que todas as vezes que um gigante te desafiar, olhe bem em relação à posição dele em relação ao sol. Porque às vezes nem é um gigante, é um pigmeu. Mas o sol reflete a sombra e a sombra parece ser um gigante. Então, não é bem assim você ficar temendo todos os gigantes que aparecem. Você precisa ter a fé suficiente para entender que você está com aquele que é maior, com aquele que pode todas as coisas, com aquele que opera maravilhas, com aquele que empresta o seu nome para que eu possa, no nome dele, vencer esses gigantes que surgem na caminhada. Davi foi à terra onde estava a batalha e lá havia um gigante desafiando. Ele disse: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E você sabe o resultado. A vitória foi
maravilhosa, a vitória foi preciosa, a vitória foi gloriosa. O mesmo Deus que estava com Davi é o Deus que está comigo, está com você. E Ele está dizendo, eu posso te fazer também vitorioso, eu posso te fazer mais do que vencedor, eu posso te fazer alguém de sucesso nesta vida. O segredo é abrir o coração para Deus e assumir compromissos com Ele. Quantas vezes você pensa no compromisso com Deus só na hora que surge um problema, uma dificuldade. Passado isso, você deixa Deus de lado como se fosse uma peça de prateleira e fica aí. Se algum dia eu precisar, eu te busco. Não é assim a nossa relação com Deus. A Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu sei que você tem que trabalhar, eu sei que você tem que relacionar com as pessoas, eu sei que você precisa ter os seus compromissos, mas Deus é maior do que tudo isso. Então não esqueça de diariamente manter uma comunhão com este Deus, manter viva a sua fé neste Deus. Para isso você tem que ler a Bíblia, você precisa orar, você precisa fazer parte de uma igreja onde o nome do Senhor é proclamado, onde a palavra de Deus é ministrada, onde as bênçãos do Senhor são outorgadas através do Espírito Santo na vida daqueles que reúnem. O próprio Jesus disse, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele quer estar comigo, quer estar com cada pessoa, quer estar na sua vida, mas quer ver também a minha posição em relação a Ele. Se eu nem lembro dele, nem falo nele, nem busco a Ele, eu não posso pedir ou esperar que Ele esteja do meu lado. Então eu preciso manter vínculo com Ele, manter comunhão. E é esse o propósito de Deus na sua vida. Abra o coração agora e diga, Senhor Deus, me perdoa, porque muitas vezes eu tenho deixado o Senhor de lado. Mas a partir de hoje eu quero assumir um compromisso contigo. O Senhor será o mais importante na minha vida. O Senhor será o principal na minha vida. O Senhor será o meu Deus, o meu Salvador, o meu libertador, o meu protetor, o meu ajudador, e eu vou te servir e fazer isso com muita alegria. Em cada programa eu ministro uma mensagem bíblica. E nestas mensagens bíblicas eu procuro trazer numa linguagem simples, esse é o meu propósito. Eu não vou ficar aqui desfilando palavras eruditas ou formando frases poéticas e que muitas das vezes não entendem. Muitos às vezes não conseguem compreender. Então o meu propósito aqui é trazer o Evangelho na sua simplicidade. E tudo aquilo que eu proclamo através deste programa é perfeitamente compreensível por aquele que, por alguma razão, não pôde frequentar uma faculdade, não pôde fazer alguns estudos mais profundos, mas é entendido também porque eu não vou agredir também aqueles que são intelectuais. Eu respeito a posição de cada um. E a simplicidade das palavras, elas alcançam tanto aquele que é simples como aquele que é mais erudito. E o meu propósito é falar de Cristo. Foi assim que Jesus adotou no seu ministério. Tudo que ele ensinava era de maneira clara, de maneira muito simples, para que todos pudessem compreender. E este é o Evangelho de Cristo, para que ninguém venha dizer, eu não entendi aquilo lá, eu não compreendi aquele ensino. Não, você, aqui no Falando ao Coração, tem a oportunidade de conhecer a Deus, porque Deus é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mas também é amigo, companheiro e ajudador de todas as horas da nossa vida. Quero convidar você para hoje estar conosco na Betel. Nós temos vários templos da Betel em Goiânia e será um prazer receber você para juntos vivermos intensamente as bênçãos e as promessas de Deus. Te espero, 8 da noite, culto maravilhoso de louvor e adoração ao Senhor. Quarta forte, oportunidade de você ser literalmente tocado por Deus nas orações e ministrações que são feitas. Te espero aqui na Betel Sede ou em qualquer uma das nossas filiadas, para juntos vivermos momentos intensos e maravilhosos na presença de Deus. Deus tem sempre uma palavra importante e gloriosa na vida daqueles que buscam a Ele de coração. E é com alegria que eu chego até você e convido você
para estarmos juntos, servindo a Deus e fazendo isso com alegria no coração. Para você que mora longe, mora em outra cidade, mora em outro estado, mora em outro país, você pode nos acompanhar pelas redes sociais. Você me encontra no YouTube, você me encontra no Facebook, você me encontra no Instagram, você me encontra no WhatsApp, em vários lugares, porque nosso propósito é espalhar a semente preciosa do Evangelho de Cristo. Eu sei que esta semente às vezes cai num terreno duro, às vezes cai num terreno ocupado, às vezes cai num terreno raso, mas a maior parte, eu tenho certeza, está caindo num terreno bom, que é o seu coração. E ali está germinando e a colheita há de ser grande, preciosa e também maravilhosa. Vamos orar? Senhor, eu te dou graças pela oportunidade de fazer esse programa. Te dou graças por todas as pessoas que acompanham este trabalho. Te dou graças por todos os que estão agora, Senhor, comigo nesta obra de fé, nesse dia de hoje. E peço que as tuas mãos estejam estendidas sobre todos os teus filhos. Eu quero pedir uma bênção especial na vida daquele que contribui com o programa, daquele que me ajuda financeiramente a manter esse programa no ar. Então, Senhor, olha para cada uma dessas pessoas e faça-as prósperas, faça com que elas vivam uma vida bem-sucedida e sejam felizes e altamente recompensados pelo Senhor. Abençoa e recompensa estes teus filhos. A minha oração é feita sempre no nome de Jesus. Amém. No final do programa eu quero fazer outra oração, a oração do altar da intercessão, e quero apresentar vocês quando eu vou pedir milagres, bênçãos e vitórias na vida de todos. É assim, eu Falando a Coração, um canal de bênçãos com o propósito de levar você a conhecer mais a Deus e viver uma vida melhor. Há 775 semanas eu proponho aqui as campanhas dos Salmos. O salmo desta semana é o Salmo 121. Faça esta campanha, deixa Deus te abençoar. Como fazer a campanha dos Salmos? É o seguinte, toda semana eu anuncio um salmo, salmo da semana, aí você pega este salmo e lê 20 vezes por dia durante 5 dias, 100 vezes no total. Você pode fazer a campanha para você ou para alguém que você ama e Deus vai fazer uma grande obra. Deus vai operar milagres. Deus vai te abençoar de maneira especial. Faça a campanha do Salmo 121 para você ou para alguma outra pessoa e veja a mão de Deus estendida e os milagres dos céus acontecendo na sua vida. Mas não faça aquela leitura assim correndo, não, como se estivesse lendo um jornal, só passando os olhos por cima. Não, leia palavra por palavra, frase por frase, versículo por versículo e aplica na sua vida. Pergunta para você mesmo, como eu tenho vivido diante desta palavra? Se precisa mudar, muda. Se precisa melhorar, melhora. Se precisa conservar o que você está fazendo, conserva, porque isso vai significar muitas bênçãos de Deus na sua vida. Vamos para a ministração da palavra de Deus. Mensagem de hoje, Lucas capítulo 24, versículos 15 e 16. Diz assim: E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Este texto bíblico está inserido num relato importante que a Bíblia nos mostra como aconteceu depois que Jesus foi crucificado, consequentemente morto e sepultado. Ele já tinha ressuscitado, mas os discípulos estavam assim muito tristes, porque os discípulos apostaram todas as fichas deles em Jesus, pensando que ele ia estabelecer um reino nesta terra, pensando que ele ia estabelecer alguma organização política ou coisa parecida. Mas o propósito de Cristo ao vir ao mundo não foi governar os homens como um rei, como um governante, como um líder político, coisa parecida. O propósito dele foi trazer salvação ao perdido. O propósito dele foi trazer o perdão ao pecador. O propósito dele foi transformar as criaturas em filhas de Deus.
Era esse o propósito dele. Mas, infelizmente, nós muitas vezes avaliamos as coisas segundo o nosso sonho, segundo o nosso projeto. E é muito importante que nós estejamos vendo o projeto de Deus, o sonho de Deus a nosso favor. Não o nosso sonho, o nosso projeto em relação a ele. Porque, como somos humanos e terrenos, nós temos a tendência de, normalmente, projetar alguma coisa humana, alguma coisa terrena. Como Deus é divino e eterno, ele projeta o contrário, projeta coisas espirituais. Por quê? O ser humano, ele não é de todo humano, ele não é de todo terreno, ele é também divino, ele é também espiritual. Quando Deus fez o homem, ele soprou nas suas narinas o fôlego da vida. Naquela hora Deus recebeu uma partícula dele na sua vida, porque Deus recebeu o DNA, ou nós recebemos o DNA de Deus na nossa vida. Assim, quando o ser humano começou a viver nesta vida, era um deusinho ambulante, ou seja, ele é humano, é terreno, mas é também divino. Por isso o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Nós, humanos, não somos só matéria. Nós temos essa parte material, essa parte terrena, essa parte humana, que quando morrer vai ser comido pela terra, queimado pelo fogo, ou tragado pelas águas, ou mergulhado num monte de lama, coisa parecida. Mas a nossa alma, o nosso espírito, que são de cima, voltam para cima. E aí nós precisamos de estar com o caminho pavimentado para ir ao céu. E aqui nós vemos que Jesus já morreu, já ressuscitou, mas os discípulos estavam cheios de decepção. E 2 deles resolveram voltar para casa, dizendo, vamos para nossa casa. E eles tomaram o caminho de Emaús. E quando estão no caminho, eles vão conversando sobre tudo o que havia acontecido. Sobre as frustrações, sobre as perseguições, sobre a crueldade com que Jesus foi tratado pelos homens, sobre a injustiça que praticaram contra ele, porque ele não tinha cometido crime algum, ele não tinha cometido pecado algum e foi condenado à morte de cruz. E eles julgaram tudo aquilo como uma perseguição, e na verdade era. E aí eles estão nesta conversa a caminho de Emaús, e de repente entra no meio deles um personagem. E esse personagem eles não reconhecem na hora, mas na verdade era Jesus. Era Jesus aproximando deles para se incluir na conversa deles. Veja que o ministério de Jesus nesta vida, ele pode ser resumido em 2 coisas. Ele veio se incluir a nós para que nós pudéssemos nos incluir a ele. Veja, isso é importante. Isso parece simples, mas é de uma profundidade sem tamanho. Ou seja, os discípulos estão caminhando entre os 2, conversando sobre um assunto que era um assunto corrente naqueles dias, era um assunto que estava em todas as bocas naqueles dias. Eles já tinham até notícias de que Jesus tinha ressuscitado, mas a incredulidade deles, a decepção deles, a frustração deles, impedia que eles avaliassem melhor aquilo que estava sendo falado entre as pessoas, de que Jesus estava vivo. Então eles estão nessa conversa. Aí Jesus vem, acompanha-os e aborda-os para se incluir na conversa. Se incluir na conversa. Olha, eu quero dizer uma coisa muito importante para você, abrindo aqui um parênteses. Jesus incluiu-se na conversa com aqueles 2 porque eles falavam dele. E Jesus quer incluir-se na sua casa, na sua família, entre os seus, desde que você esteja dando espaço para ele. Se Jesus nunca é falado lá dentro da sua casa, se Jesus nunca é referido lá dentro da sua casa, se Jesus nunca é amado dentro da sua casa, como que você espera que ele se inclua lá? Então, o primeiro passo de Jesus na vida daqueles 2 homens foi incluir-se naquela conversa, incluir-se naquela caminhada, incluir-se naquele momento de frustração que eles estavam vivendo. E eles receberam de bom grado aquela inclusão, apesar de não conhecer que era Jesus. E a conversa, então,
prossegue dentro do mesmo assunto. Até que quando chega em Emaús, eles estão já talvez em frente à casa deles, eles fazem a menção que vão entrar, e aquele personagem, que era para eles um personagem, porque eles não conheciam, mas na verdade era Jesus, faz menção de que vai continuar a caminhada. Então eles dizem para Jesus, fica conosco, ou seja, inclui-se em nós, porque Jesus estava ali se incluindo, mas Jesus não invade o coração de ninguém, Jesus não invade a alma de ninguém, Jesus não invade a casa de ninguém. Ele está dizendo, estou na porta batendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Ou seja, Jesus quer se incluir na minha vida, na sua vida, na minha família, na sua família, na minha casa, na sua casa, nos meus sonhos, nos seus sonhos, nos meus projetos, nos seus projetos. Mas eu preciso abrir a porta para Ele. Eu preciso abrir a porta. E naquela hora, quando Jesus, naquela caminhada, tentou se incluir na vida dos discípulos, ele fez menção de que iria continuar. Ou seja, a inclusão foi, até aquele momento, uma inclusão parcial. Quando os discípulos disseram, Senhor, fica conosco. Aí sim, eles estão incluindo Jesus, ou seja, entra conosco na nossa casa. Venha sentar conosco à mesa, venha compartilhar conosco as bênçãos, venha viver conosco estas bênçãos. Até então eles não estavam reconhecendo que era Jesus. Então Jesus aceita o convite, porque ele quer sempre ser convidado. Não adianta você ficar dizendo assim, Jesus sabe do meu problema, para que falar para ele? Ele sabe, mas ele só entra se você o acionar, se você o requerer, se você pedir, se você der a oportunidade. Vou ser mais claro, se você abrir a porta para ele. Naquele instante os discípulos disseram, fica conosco, Senhor. Jesus então disse, tá bom, vocês estão me convidando para me incluir na vida de vocês, é esse o meu propósito. E aí eles abrem a porta, Jesus entra naquela casa, Jesus assenta com eles à mesa, o jantar é servido. Só naquela hora que Jesus dá graças pelo jantar, é que eles reconhecem que verdadeiramente era Jesus. Mas eles ainda dizem, olha, não ardia porventura nos nossos corações, desde o momento em que ele chegou, onde nós estávamos, nos abordou e se incluiu na nossa conversa, se incluiu na nossa caminhada, porque a presença de Jesus é diferenciada. Quando Jesus entra, ou quando Jesus é incluído na nossa vida, nós sentimos o diferencial. E assim passamos a viver uma vida nova, uma vida melhor, uma vida mais feliz, uma vida mais abençoada, uma vida mais vitoriosa. Jesus então dá graças e ali naquela hora ele come o pão com os discípulos, ou seja, Jesus se incluiu na vida deles. E eles se incluíram na vida de Jesus. Essa parceria, ela é uma parceria que dá muito certo, porque Jesus, ao fazer isso, ou seja, se incluir na minha vida, ou eu permitir que ele se inclua na minha vida, e ele, consequentemente, vai permitir que eu me inclua na vida dele, nós vamos viver uma vida de parceria, onde eu busco a ele, onde ele me abençoa, onde ele me guarda, onde ele me protege, onde ele me sustenta, onde ele me guia, onde ele opera em mim as bênçãos que são necessárias. Então, veja, nós somos seres altamente carentes. Nós somos pessoas que precisam de algo maior nas nossas vidas. E esse algo maior não é um salário melhor, não é um ganho extra, não é uma posição privilegiada diante dos homens. Isso é muito importante, mas o que Jesus quer nos dar é melhor e maior do que essas coisas. Ele quer nos fazer filhos de Deus. Quando Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ele diz em seguida, quem crer e for batizado será salvo. Então veja, quando eu creio em Jesus Cristo, ele se inclui na minha vida e me recebe para me incluir na vida dele. De forma que nós passamos a viver uma vida de comunhão, onde nós vivemos a bênção dele e ele vive o compromisso nosso. E aí, nesta inclusão maravilhosa, quantas pessoas estão por aí excluídas nesta vida? Quando
todas têm a oportunidade de se incluir no reino de Deus, se incluir na obra de Deus, se incluir na igreja do Senhor Jesus, se incluir no grupo daqueles que servem a Deus e fazem isso de coração. Então, abra seu coração, tenha essa predisposição de se incluir, porque Jesus já declarou a predisposição dele de incluir-se na minha vida, na sua vida. E basta eu abrir o coração e permitir Jesus, entra aqui, faça morada e vamos viver juntos uma vida de fé, uma vida de alegria, uma vida de bênçãos, uma vida de vitórias. Os discípulos disseram, fica conosco, Senhor. Que você possa fazer este mesmo convite para Jesus agora. Jesus, fica comigo, fica na minha casa, fica na minha família, faz parte dos meus sonhos, faça parte dos meus projetos e você terá uma vida melhor, muito mais feliz, abençoada e, consequentemente, vitoriosa. Esse é um momento de fé, momento de unção, momento de comunhão. Vamos orar com fé neste instante? Vamos abrir o coração para Jesus e vamos viver, consequentemente, uma vida vitoriosa e feliz. Oremos. Senhor, diante de Ti, neste altar, eu quero apresentar todos os que oram comigo, todos os nomes que têm chegado para mim, para serem apresentados diante do Senhor. E pedir que as Tuas mãos estejam estendidas agora, para alcançar todas estas pessoas onde elas estão. E nesta hora manifestar na vida delas o propósito do Senhor, de se incluir na vida de cada um, de fazer parte dos sonhos e projetos de cada um. Que o Senhor estenda as Tuas mãos para operar os milagres que os Teus filhos buscam. Milagres de cura, milagres de salvação, milagres de perdão, milagres de vitória. Pai, olha para cada uma dessas pessoas e manifesta na vida delas a Tua graça e o Teu poder. E no nome de Jesus eu repreendo todo o mal que se levanta tentando impedir a felicidade e a vitória destas pessoas. E que o Senhor possa alcançá-las, para protegê-las, para abençoá-las, guardá-las, livrá-las de todo o mal, ó Pai. Livra-as dos acidentes, livra das enfermidades e proporciona a todos, ó Pai, uma vida vitoriosa, uma vida feliz, uma vida abençoada. Ser como todas essas pessoas, eu oro sempre no nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final do Falando ao Coração de hoje. Quero agradecer a todos pela honrosa sintonia. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Deixo com vocês o meu abraço ungido, fiquem todos na paz do Senhor Jesus, tenham o melhor de Deus acontecendo na vida de vocês e digam comigo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.